Rapaziada do canal Bruno Palpite de Futebol, começando mais um, rapaziada, para esta quinta-feira, dia 10 de agosto, a nossa quinta de Liga Europa, qualificação, voltando velhos tempos de jogos da Europa. Temos também da Liga da Conferência Europeia, temos também oitavas de finais da Copa Libertadores e Sul-Americana. Só que antes de partir para o nosso primeiro palpite de hoje, se ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botão de se inscrever, deixa o like para fortalecer e compartilha o nosso vídeo para que ele possa estar alcançando mais pessoas. Maravilha? Sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje, começando pela Liga Europa, qualificação, o jogo do Guarabá versus HJK, início às 13 horas, o Guarabá vem a 2 derrotas e um empate, 3 jogos sem vencer, e o HJK 4 vitórias e 1 derrota, nos últimos 5 jogos apenas uma vitória. Para essa partida, acredito no jogo muito equilibrado, ficarei no jogo para mais de 1.5. Vamos agora para o jogo dos Zalgiris versus Hacken, início às 13 horas. Zalgiris 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória, e o Hacken 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Vou deixar Hacken com empate. Tiraspol versus Bat, início às 14 horas. Tiraspol 2 empates, 2 derrotas, 2 vitórias e uma derrota. E a equipe do Bat 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O último confronto deu Bat. Vou deixar um jogo aí para casa vence. Vamos agora para o jogo do Slavia Praga versus Dnipro, início às 14 horas. O Slavia vem a 4 vitórias e um empate. E o Dnipro 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Vou deixar Braga para vencer. Praga para vencer. O jogo do Adana versus Osijek, início às 14 horas. Adana 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Osijek vem a 4 vitórias consecutivas. Para essa partida vou acreditar em um jogo para mais de 1.5 gols. E como opção de mínimo possível zebra, vamos deixar aí um fora com empate. Vamos agora para o jogo do Rosenborg versus Artes, início às 14 horas. O Rosenborg vem a 3 vitórias e 2 empates, e o Artem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Vou deixar nessa partida casa com empate. Vamos agora para o jogo do Fenerbahçe versus Maribor, início às 15 horas. Fenerbahçe 3 vitórias consecutivas, Maribor 4 vitórias e 1 empate. Vem a 11 jogos de invencibilidade, mas o Fenerbahçe é uma equipe mais qualificada tecnicamente. Vou deixar casa vence. Liga Europa qualificação, temos o jogo do Olympiacos versus Genk, início às 16 horas. O Olympiacos vem a 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Genk vem a 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O último confronto 4-0 na casa do Genk. Vou deixar mais de 1.5. Zerinski versus Breidablik, início às 16 horas. Zerinski vem a 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Breidablik 3 derrotas e 1 empate. Vou deixar o mais de 1.5. Vamos agora para os jogos da Copa Sul-Americana, oitavas de final. Jogo de volta, São Paulo versus São Lourenço, início às 19 horas. São Paulo 4 derrotas e 1 empate. São Lourenço 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O último confronto 1-0 para o São Lourenço. Vou deixar o mais de 1 ponto, menos de 3 gols e meio. Copa Libertadores, temos Olímpia versus Flamengo, oitavas de final, início às 21 horas. O Olímpia vem a 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Flamengo 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Último confronto deu Flamengo 1-0. Vou deixar um jogo para mais de 1.5 ou com uma opção de mínimo possível zebra, casa com empate. O Atlético Nacional, início às 21 horas. A equipe do Racing perdeu o jogo de ida 4-2. Vem a 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Atlético Nacional 3 vitórias e 2 empates. Para essa partida eu vou deixar mais de 1.5. Copa Sul-Americana, oitava de final. Jogo de volta entre Bragantino versus América Mineiro. O Bragantino vem a 2 vitórias e 1 empate. E o América 2 derrotas e 2 empates. Último confronto 1-1. Agora na casa do Bragantino as coisas vai ser diferente. Vou deixar um jogo para mais de 1.5 gols nessa partida. E um pouco de cuidado que o América pode surpreender e pode fragar uma zebra aí após essa derrota, após esse empate. Apesar do América demitir o Wagner Mancini, ainda pode surpreender. Diante disso, rapaziada,
Se você deseja receber as nossas dicas de 2 a 3 dias na semana, nos siga no nosso Insta e também entra aqui abaixo no nosso canal do Telegram, que estará recebendo dicas exclusivas de 2 a 3 dias na semana. Maravilha? Em questão, quer saber mais informação do nosso projeto Prêmio? Primeiro link na descrição, só clicar que estará sabendo como funciona. Em questão de dupla ou tripla de ataque, vou estar deixando para vocês Olympiacos com empate, Olympiacos com empate, Rosenborg com empate,